Olá, meus amados, com muita alegria, estamos aqui para mais um vídeo de reflexão, de oração, de uma bela conversa católica para que a gente cresça na nossa fé. Nós vamos refletir nessa série de vídeos, onde estamos crescendo em espiritualidade, com este livro, Abandono à Providência Divina, do Padre Jean-Pierre de Caussade. Eu estou aqui com a versão da minha biblioteca católica. Ela veio até junto com o belo livro de São Francisco de Sales, Filoteia. Mas para a gente se aprofundar nas coisas de Deus, a gente tem que sempre pedir essa presença de Deus, essa graça de Deus, para que a gente possa entender, crescer na fé. Por isso nós estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Eu já peço que o Espírito Santo de Deus venha abrindo o nosso coração, que Ele mesmo venha ser o nosso professor, o nosso diretor espiritual nessa hora. Até porque eu quero falar aqui sobre um assunto muito importante, que nesse tempo de muitos estímulos, é muito fácil a gente cair numa armadilha que é a de querer coisas grandes, coisas miraculosas, coisas exuberantes na espiritualidade e deixar de lado a simplicidade, onde na maioria das vezes Deus revela a sua graça aos humildes. Mas podemos estar deixando passar muita graça simplesmente porque estamos levados pelas modas do mundo. Estamos querendo olhar para as grandezas, para as riquezas, para os grandes milagres, até mesmo uma teologia da prosperidade em que se promete: você vai falar com Deus e Ele vai te tornar uma pessoa rica, vai te tornar uma pessoa bem-sucedida, cheia de sucesso. Seus inimigos, aquelas pessoas que você não gosta, vão ter insucessos, vão ser prejudicadas de alguma maneira. Ora, isso não é fé, isso é uma vingança demoníaca, isso é um orgulho demoníaco de querer ser soberbo, de querer ser mais do que os outros, de querer ser como Deus e controlar as coisas dessa maneira, Deus é dono de todas as coisas, o autor de todas as obras, claro. Ele pode abrir as comportas da sua graça e, no momento necessário, suficiente, derramar na sua vida toda sorte de dons e bens. Claro, se você está realmente precisando disso e Ele sabe que você não vai se perder com a riqueza e que vai utilizá-la para alcançar o céu, Deus pode sim, de uma hora para outra, de maneira miraculosa, intervir na sua existência. Conforme o seu esforço pessoal, Ele te dá respostas à sua oração. Ele pode. Então, não é errado rezar por um emprego, por um bom trabalho, para que você tenha força para se formar, para ter uma carreira bem-sucedida. Claro que não é errado. Mas queira fazer tudo isso de uma maneira agradável a Deus. Não queira fazer do seu jeito, Não queira crescer de uma maneira desordenada, soberba. Não queira ser como Deus. Não queira ser poderoso, poderosa, empoderados, como se diz no palavreado de hoje, Essa palavra que acaba gerando um pouco de orgulho, Acaba fazendo uma armadilha para as pessoas se sentirem sempre numa necessidade de provar aos outros que podem, que são, que fazem e acontecem. Isso não tem muito a ver com a espiritualidade católica de ser humilde, de carregar a sua cruz a cada dia. Nós precisamos aprender com a Virgem Maria, essa humilde serva do Senhor, que foi elevada por Ele a Rainha do Céu e da Terra. Diante de Deus, quem quer ser grande se faça pequeno. Quem quer ser o primeiro se faça o último. Quem quer ser chefe, seja aquele que mais sirva os demais.
é assim. E o próprio Jesus nos ensinou para que a gente não se desvirtue deste caminho. Mas vamos pegar aqui os trechos do livro para que a gente possa se aprofundar um pouco neste assunto. Para que a gente não seja enganado por essas coisas que brilham, que piscam e que desviam o nosso olhar de onde ele deveria realmente estar. Vamos lá. Vejamos o que o padre Jean-Pierre de Caussade diz. A alma iluminada pela fé está bem longe de julgar as coisas como aqueles que as medem pelos sentidos, ignorando o tesouro inestimável que elas encerram. A alma que vê a vontade de Deus nas mais pequeninas coisas, nas mais desoladoras e angustiantes, recebe tudo com igual alegria, com igual reverência e júbilo. O que outros temem e fogem com horror, honra-se ela de o receber, abrindo-lhe de par em par as portas do coração. Veja que a pessoa espiritual, de fato, ela abre as portas do seu coração, ela escancara as portas do seu coração para receber as graças de Deus e acaba olhando além das aparências, enxergando muito mais do que as pessoas materialistas enxergam. Há várias correntes filosóficas, muitos pensadores se colocam nessa posição de que a única coisa necessária para se chegar à verdade é um conhecimento empírico, experimental, através dos sentidos. Então você toca, sente, você prova a verdade daquilo. Ora, mas essas correntes mais materialistas, elas deixam de lado o pensamento, a razão, a fé. Então é impossível ter espiritualidade e ter fé, que a fé é acreditar naquilo que não se vê. É impossível ter fé se você for uma pessoa que se aprofunda numa corrente mais materialista da filosofia, se você vai para este lado somente experimental e deixa o lado espiritual, o lado de acreditar, o lado de tocar aquilo que não pode ser tocado através do seu espírito. Se você quer ter fé em Deus, você utiliza-se das suas criaturas para chegar até Ele. E não se fecha nas criaturas para elevar um altar científico, experimental na sua vida. Quando o seu Deus é somente a sua opinião, aquilo que você experimenta, o Deus Todo-Poderoso já não está em primeiro lugar na sua vida. Estão as suas convicções, estão as suas certezas. E cheios de certezas, muitos desses filósofos morreram, alguns até loucos, porque a sua própria filosofia teve um efeito contraditório em suas vidas. Filosofias que são usadas até hoje por muita gente que vai pelo mesmo caminho e praticamente enlouquece longe de Deus. Tomemos cuidado com as vãs filosofias, com as vãs doutrinas, com os falsos profetas, com tudo aquilo que nos leva a uma perdição, num lamaçal de instrumentos que não vão nos ajudar na nossa vida. Você percebe aqui que essas pessoas que têm essa fé, e é uma fé amadurecida, elas vão até além daqueles que possuem uma fé pequena, comum. Porque tem muita gente esperando, através de uma fé, os grandes sinais, os grandes milagres, mas aqueles que conseguem enxergar o grande milagre num sol nascendo, no respirar, no sorriso de uma criança, no caminhar, na saúde, também nas tribulações, mas nas coisas que acontecem ao longo do dia, essas pessoas que reconhecem ali a presença de Deus, esses são os mais amadurecidos espiritualmente. É isso que o padre Jean-Pierre de Caussade
está nos ensinando aqui. É preciso dar esse passo além na fé, porque o mundo de hoje ele tem muita distração. E é muito fácil a gente cair num materialismo, nesse empirismo que eu estava falando aqui, num cientificismo. A gente só confia nos livros, naquilo que a gente vê, ouve, sente, né? Só as coisas que nos chegam através dos sentidos. Mas nós deixamos de lado essa fé, esse sentido espiritual, que seria aí, não sei, talvez um sexto sentido, quem sabe? Desligar um pouquinho, né, esse nosso entendimento humano e simplesmente abrir as portas do nosso coração para que Deus comunique. Assim fizeram muitos santos que tiveram experiências extraordinárias com Deus. Mas primeiro eles tiveram que se esvaziar dessas coisas. Dos meus poucos estudos de filosofia, eu percebo que muitos buscaram diversas coisas longe de Deus. E iam encontrando ali pedacinhos espalhados da criação de Deus e pegavam a parte como um todo. Um defendia um lado, o outro defendia o outro, iam se contrapondo, mas ainda não encontravam a verdade absoluta em Deus como os santos encontraram. E mesmo assim, esses santos encontram essa verdade como que um véu, porque a verdade absoluta nós só teremos contato com ela na glória eterna no céu. Mas a gente pode vislumbrar essas coisas maravilhosas a partir do momento em que a gente consegue perceber na nossa rotina cotidiana que Deus está presente e que Ele está por trás de cada ação. A gente passa a ser mais feliz com o que temos, principalmente quando é pouco, principalmente quando aos olhos do mundo parece que está faltando alguma coisa. A vontade de Deus, a presença de Deus, muitas vezes se manifesta em algo que pode ser desconfortável para as pessoas, em algo que pode ser deixado de lado, rejeitado pela maioria das pessoas, porque não é agradável, porque não é bonito de se ver, nem de se sentir. E essas realidades são deixadas mesmo de lado, totalmente rejeitadas. E foi assim quando Jesus veio a primeira vez. E é assim também que rejeitam Jesus quando ele tenta entrar nos corações e as pessoas viram as costas para os seus ensinamentos. Vamos ver o que o autor nos fala para a gente se aprofundar um pouquinho mais neste estudo. Interrogai os habitantes de Belém, vede o que pensam deste menino. Aqui o autor fala do menino Jesus na manjedoura, né? Se ele estivesse num palácio rodeado de Fausto, como um príncipe, não faltariam a lhe fazer corte. Mas perguntai a Maria, a José, aos magos, aos pastores, e eles vos dirão que encontram nesta pobreza extrema uma coisa que não sabem definir, mas pela qual Deus se lhes torna maior e mais amável. O que falta aos sentidos realça-o, aumenta-o e enriquece-o a fé. Quanto menos alimento há para os olhos, mais há para a alma. Olha só que frase forte. Quanto menos alimento há para os olhos, mais há para a alma. E é isso, a curiosidade exagerada do nosso tempo faz com que as pessoas queiram ver tudo ao mesmo tempo e se tornem cegas. O excesso de informação nos faz cegos, nos faz distraídos. Quem nunca passou aí pela experiência de ver uma pessoa querendo fazer tudo ao mesmo tempo,
olhando para o celular, para uma tela do computador, da televisão, falando com um monte de pessoas, e essa pessoa totalmente distraída, derrubando o café na mesa, esquecendo uma coisa que foi falado com ela há 1 minuto atrás. Faz muitas coisas, mas não faz nada direito. Quanta gente não está assim? Esse é um mal do nosso tempo, e é um mal que prejudica a vida espiritual de qualquer pessoa. Isso pode acontecer também quando a gente coloca vários aplicativos, quer ver tanta coisa ao mesmo tempo, fazer várias orações ao mesmo tempo, e a gente não para ouvir a voz de Deus de fato. Este é o sentido da oração, e a gente perde a nossa capacidade de rezar, perde a nossa capacidade de meditar com a palavra de Deus, de confrontar aquilo que Jesus disse com a nossa vida. Veja só, aquela manjedoura pobre, aquele menino, sendo aquecido ali pelo hálito dos animais, pelo calor corporal daqueles animais, perto dos pastores, de gente pobre, de gente esquecida pela sociedade, deixada de lado. Quem iria reconhecer aquele menino como um rei, como um Deus? Mas quem estava ali, despojado de todas as coisas, quem estava ali? Aquelas pessoas só estavam ali. Não estavam em vários lugares ao mesmo tempo com a mente preenchida por muita preocupação. Eles estavam ali presentes. E o padre fala muito bem aqui que eles sentiam que havia algo de diferente naquela situação. Algo inundava o coração deles de uma alegria espiritual naquela noite de Natal. O Natal com N maiúsculo, o verdadeiro Natal, não essa caricatura do comércio que fizeram, essa zombaria que fazem todo Natal, né? Eu não estou falando disso, estou falando do verdadeiro Natal, onde toda a corte celeste estava ali. E você vê, aos sentidos humanos, um menino pobre, rejeitado, com o pai e a mãe pobres, esquecidos, que foram rejeitados em todos os lugares que tentaram uma acolhida, uma hospedaria. Humanamente falando, uma cena pobre, desprezível, mas espiritualmente falando, os anjos se prostrando. Todos os servos de Deus olhando aquilo ali com a maior devoção possível. O Rei do céu e da terra, o Rei do universo, está aqui diante de nós. Que coisa maravilhosa. E quem esteve ali, ser humano, mesmo que não estivesse vendo a presença dos anjos, sentiram essa atmosfera totalmente espiritual, porque todas as promessas estavam sendo cumpridas. As promessas de Deus, preditas ali pelos profetas no Antigo Testamento, aquilo estava começando a se cumprir diante dos olhos deles. E quanta promessa de Deus não está se cumprindo agora, meu irmão e minha irmã, diante dos seus olhos, e talvez você não esteja vendo, porque você está no celular, porque você está em alguma coisa aí que está te tirando a paz. Talvez um projeto que você está lutando para conseguir, é um projeto justo, mas ele está te tirando o sono, está te tirando a calma. Respira um pouco, perceba a presença de Deus. Ele vai te ajudar a cumprir as suas tarefas, os seus deveres diários, com calma e paz. E tudo aquilo que te tira excessivamente do centro em Deus, tudo isso pode, aos poucos, ir sendo desprezado, deixado de lado, porque não é prioridade. A gente se enche demais com essas coisas que estão nos enchendo do que não é Deus. E para Deus habitar em nós, de fato, nós precisamos ser vazios de todo o excesso de experiências carnais dessa terra. A gente não pode estar cheio com os nossos afetos. Esse livro passa todas as páginas nos lembrando dessa realidade, dessa necessidade de nos esvaziarmos. Cada dia seria bom que a gente se lembrasse desta necessidade espiritual que temos. Nos esvaziar de nós mesmos, do excesso de coisas que nos tiram de Deus,
para aí sim haver um espaço no nosso coração, para aí sim as nossas portas estarem abertas de par em par, para que o Senhor venha habitar. E Ele vem simples. Ele não arromba corações, Ele vem com toda a mansidão, entrando onde Ele vai ser bem acolhido. Se você quiser acolher, Ele mesmo já disse, quem abrir a porta do coração, eu vou cear com ele, vou fazer uma refeição gostosa na alma dessa pessoa, e essa pessoa vai ter um gozo espiritual. Essa pessoa vai se saciar de uma maneira maravilhosa. É lindo pensar em como Deus, Ele nos visita. Será que nós estamos sendo bons hóspedes? Ou será que nós estamos sendo como aqueles donos de pousadas que fecharam a porta na cara de São José? Será que eles sabiam o que estavam fazendo? É bem provável que não, né? Até porque estavam preocupados com seus negócios, seus trabalhos. Bem provavelmente não estavam em oração, não estavam prestando atenção nos sinais. E os pastores estavam, né? Os pastores que estavam ali já mais no silêncio, cuidando dos seus afazeres, mas numa atmosfera mais calma, mais tranquila. E até hoje nós vemos isso, né? Como há um pouco mais de espiritualidade no campo, nas pessoas que têm uma vida um pouco mais silenciosa, fazem uma coisa de cada vez. E como as pessoas ficam cegas nos grandes centros, nas grandes cidades, né? Aceleradas, com fone no ouvido, com celular na mão, tropeçando umas nas outras, se irritando, brigando, entrando nos vícios, nos crimes. Como há falta de segurança nas grandes cidades, né? Como é triste a gente reparar que as pessoas perdem a presença, a visita de Deus por tão pouca coisa. A gente deve refletir mais sobre isso, né? E o padre vai arrematar as reflexões de hoje nesse terceiro trecho dessa maneira. Adorar a Jesus no Tabor, amar a vontade de Deus nas coisas extraordinárias, não é uma vida de fé em grau tão excelente como amar a vontade de Deus nas coisas comuns e adorar Jesus sobre a cruz. Porque a fé não é excelentemente viva, senão quando o aparente e o sensível a contradizem e se esforçam por destruí-la. Essa guerra dos sentidos torna a fé mais gloriosamente vitoriosa. Encontrar a Deus tão bom nas menores coisas e mais comuns, como nas maiores, é ter uma fé invulgar, uma fé grande e extraordinária. Entenda, meu irmão e minha irmã, que a nossa fé ela é provada, ela amadurece quando ela é aquecida naquele fogo, naquela fornalha ardente de amor de Deus, que derrete os metais preciosos e vai dando a eles a forma que Deus quer. A nossa fé é provada nas tribulações, é provada quando os nossos sentidos querem uma coisa e a realidade é outra que desafia tudo aquilo que a nossa carne queria. E a gente faz esse rasgo no nosso coração e se desprende da nossa vontade para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Este é o passo da fé, de confiar que Deus tem o melhor e que a gente vai olhar para trás e vai falar: louvado seja Deus, porque eu fui obediente e fiz aquilo. Porque eu permaneci lutando quando eu fui provado. Que eu permaneci lutando quando eu fui tentado. Quando as dificuldades dessa vida quase me derrubaram, mas Deus me amparou, me deu forças. E ali eu percebi, onde só havia fraqueza e fracasso, ali eu percebi que é quando a gente se despoja por inteiro que Deus nos pega no colo e nos dá as maiores consolações e as maiores graças, para que a gente aprenda, de uma vez por todas, que nada é mérito nosso e tudo é mérito dele. Quando a gente dá esse passo na fé,
o véu vai se rasgando aos poucos e a gente começa a enxergar a ação de Deus diariamente na nossa vida. Claro, nós não vamos viver de êxtase em êxtase, é exatamente o contrário que nós estamos falando aqui. Nós não vamos viver somente movidos pelas consolações, embora Deus permita, porque elas são necessárias para a gente se manter de pé. Mas na dificuldade, a gente tem que aprender a respirar fundo e perceber que Deus está nos segurando no colo. Que a Virgem Maria está intercedendo por nós, cobrindo a nossa existência com seu manto sagrado, para que a gente não desista, para que a gente não desanime. Deus sabe das nossas limitações. E quanto mais nós nos deparamos com a nossa pequenez, com a nossa fraqueza, mais a gente se aproxima de ser humilde e de falar como São Paulo, que é na minha fraqueza que se manifesta o poder, a força de Deus. Os santos foram fracos. Foram pessoas que se reconheceram nada diante de Deus. E aí sim Deus foi forte neles e fez brilhar a força de homens e mulheres, porque não era baseada na capacidade deles, mas na capacidade infalível, impenetrável, invencível de Deus. Deus é invencível. Permita que Ele venha na sua vida derramar a sua graça para que você também seja invencível, meu irmão, minha irmã. Não tenha dúvidas de que o extraordinário de Deus está escondido por trás do ordinário da nossa vida, no nosso trabalho, no trânsito, no ônibus, nas panelas, na construção, nos estudos, na vida de fé. A fé move montanhas. Tenha a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e você vai perceber as graças de Deus na sua vida. Nem sempre graças como aquelas que este mundo quer. Nem sempre esses prazeres, essas consolações materialistas que esse mundo diz que é sucesso. Nem sempre assim. Mas sempre com a providência divina, com o amor de Deus. Eu peço a Deus que envie Teu Espírito Santo sobre nós e nos ajude a ter uma vida nova. Uma vida que brilha diante desse mundo para apontar para Jesus, para apontar para o céu, para apontar para Deus. Toca, Senhor, no nosso intelecto, na nossa memória, na nossa vontade, para que tenhamos esse despojamento e para que possamos enxergar a cada dia o milagre do Senhor acontecendo. Vem, Espírito Santo, renova a nossa vida. Quanta gente desanimada, abatida, distraída, pessoas que estão até ficando tristes porque estão perdendo a capacidade de concentração, de levar qualquer projeto adiante. Você que está vendo esse vídeo, né? Talvez você esteja aí, tudo que eu tento não dá certo, tudo que eu tento dá errado, eu não consigo me concentrar, não consigo passar naquele concurso, não consigo fazer uma prova, o meu negócio deu errado, eu estou com dívidas, eu preciso de um emprego. Eu preciso enxergar a graça de Deus, eu preciso fechar os olhos para algumas coisas desse mundo e abrir meus olhos espirituais para enxergar a graça de Deus. Você que está nessa condição, eu peço agora, Espírito Santo de Deus, visita o lar dessa pessoa. Visita essa mente agitada, vai dando a paz do Senhor Jesus que supera todo entendimento. Por intercessão da Virgem Maria, eu peço agora também, ó Mãe, cubra com seu manto sagrado a vida de quem está assistindo esse vídeo, para que possa acordar para as realidades eternas e espirituais, para que possa enxergar no ordinário da vida o extraordinário de Deus. Ó Mãe Santíssima, nossa amada, nos dá a graça da oração profunda, nos dá a graça da castidade, nos dá a graça de lutar contra os vícios e alcançar um dia a glória eterna no céu. Amém. Eu te convido a rezar comigo a oração que eu uso no fim de cada vídeo dessa série, que é o ato de abandono. Vamos rezar juntos. Ó meu Deus, eu não sei o que hoje me há de suceder,
Ignoro-o por completo, mas sei certamente que nada poderá acontecer-me que tu não tenhas previsto, regulado e ordenado de toda a eternidade. Isso me basta. Adoro os teus desígnios impenetráveis e eternos, e a eles me submeto de todo o coração. Quero tudo, aceito tudo e uno o meu sacrifício ao de Jesus Cristo, o meu divino Salvador. Peço-te em seu nome e pelos seus merecimentos infinitos, paciência nas minhas penas e submissão perfeita e inteira a tudo o que me suceder, segundo teu divino beneplácito. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se esse vídeo foi útil para você, eu te convido, curta aí o vídeo, deixe o seu comentário, né? Deixe sugestões para novos conteúdos, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir este conteúdo também. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, visite o blog altairfonseca.com e estaremos juntos na liturgia diária, nos estudos do Catecismo da Igreja Católica, no crescimento na fé católica, apostólica romana. Conto com você. Quem compartilha também evangeliza. Então seja um evangelizador, uma evangelizadora. Deus lhes pague grandemente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo de oração ou de formação. Tchau, tchau.